Bom, se você já viu 5, 6, talvez até menos, filmes de natural horror, horror natural, que é esse subgênero do horror em que uma criatura da natureza é o perigo, né? Seja um tubarão, uma ave, um tigre, um crocodilo, enfim. Você com certeza conhece toda a estrutura, todos os tropos, todo o enredo desse filme A Fera, que é distribuído pela Universal e protagonizado pelo Idris Elba, que está entrando agora em cartaz nos cinemas. E isso em si não é um problema, muito pelo contrário, é uma característica, um elemento que pode ser até considerado uma virtude e que se encaixa na maioria extensiva dos bons filmes desse subgênero. E apesar desse A Fera não ser um filme particularmente ruim, eu não sei se eu consideraria ele um dos bons exemplares do natural horror, não. Então, antes de começar a entrar em detalhes em relação ao A Fera, eu vou lembrar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube também a recomendar o vídeo para outras pessoas e, naturalmente, não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Se você gosta de cinema e quer me acompanhar em outros comentários, você pode me acompanhar tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre falando sobre os lançamentos que eu assisto ao longo das semanas e outras coisas também. Nesse filme aqui, o Idris Elba interpreta um médico chamado Nate, cuja ex-esposa acaba de morrer de câncer e isso naturalmente provoca uma ruptura muito grande na relação dele com as duas filhas adolescentes, a Mare e a Nora. Elas ficam muito mais distantes dele, principalmente pela mais velha, né, a Mare, considerar o pai meio que um responsável, não diretamente pela morte da mãe, mas no sentido dele não ter visto os sinais e, pior ainda, uma vez que viu esses sinais, não ter se aproximado mais desses momentos finais aí da vida da esposa dele, da então esposa dele, pelo menos. Então, numa tentativa de reconciliação, de reaproximação, o personagem do Idris Elba leva as duas filhas para um passeio de safari numa reserva na África do Sul, onde eles encontram o tio delas, né, que é o interpretado pelo Charlton Copley, que muita gente conhece pelo Distrito 9 e pelo Malévola. E aí coisas acontecem, eles encontram uma certa situação num vilarejo e numa tentativa de fuga eles são encurralados por um leão muito mais furioso e muito mais inteligente do que o normal e tentam sobreviver. Essa é uma história original da produtora e roteirista Jamie Sullivan e quem dirige o filme é um islandês chamado Baltasar Komarko, que é um cara que assim não é dado muito a ele crédito de autor, porque ele de fato tem uma obra irregular, mas, aliás, vários autores têm obra irregular, mas não exatamente por isso, é um trabalho realmente de modo geral mais genérico dele, mas se você pega, por exemplo, filmes como Everest de 2015 e Adrift de 2018 e agora esse Beast ou A Fera, você vê que ele está se especializando ou pelo menos está experiente já em filmes de sobrevivência, né? E aqui especificamente tem um trabalho interessante dele, logo no começo dá para perceber isso, de planos muito longos, né? Aliás, não só planos longos, mas planos sequência mesmo, às vezes até bem simples. O pessoal está se organizando para tirar coisas da mala de um carro e entrar numa casa e a câmera segue eles, né, de fora dessa casa para dentro da casa, mostrando a você a geografia do ambiente com bastante clareza, com bastante calma, né? Então ele tem um trabalho bem fluido de câmera em que você não necessariamente fica notando esse plano sequência, não é que são planos tão vaidosos e pretensamente virtuosos, muito pelo contrário, ele conta a história dele, ele conta e contextualiza, né, o drama e a situação a partir desse método, a partir dessa forma de encenação que preza por um realismo muito grande das situações, tudo é muito cadenciado, principalmente quando é um plano sequência pouco estilizado e mais prático. É o caso do Baltasar Komarko e eu gosto disso aqui no filme. Algumas pessoas argumentariam que isso nem precisava, né, para um filme como esse tipo de trabalho de câmera mais supostamente sofisticado, né? Mas eu acho que não atrapalha nem chama atenção, muito pelo contrário, ajuda nessa orquestração realista e cadenciada da situação. Eu gosto, apesar de ser bem básico de um ponto de vista de enredo, eu acho legal a maneira como ele coloca a gente ali naquele safari, coloca a gente naquela situação daqueles personagens, mesmo que logo no começo também fiquem claras algumas limitações do A Fera de modo geral. A principal delas é o vácuo emocional completo envolvendo o drama da vez, né? Que todo filme desse tipo tem que ter um luto, tem que ter um personagem em busca de superação, tem que ter algo assim para que a história não seja simplesmente como se isso fosse uma coisa ruim, mas enfim,
uma história de personagens versus natureza, uma história de sobrevivência, né? E aqui tem essa trama da mãe, tem essa coisa do pai querer se reconciliar com as filhas, e essa tentativa de reconciliação fica só na teoria. O Idris Elba é um ator extremamente carismático que tira praticamente tudo de letra, mas aqui parece um filme mais de contrato e de fisicalidade do que qualquer outra coisa. Ele não consegue, ou pelo menos não parece nem tentar, para dizer a verdade, passar essa conexão, essa tentativa exagerada de conexão com as filhas. Ele parece que está só meio cansado de estar ali, mas tem que estar, e parará, parará. E quando a situação realmente pega, né, de um jeito mais pesado, ele dá aquela de pai protetor. E na interação com as duas meninas, né, a Iana Haley e a Lee Jeffries, fica uma coisa meio apática mesmo, né? As duas, você vê que elas têm potencial, ou teriam no outro projeto, mas aqui elas estão muito fracas, muito prejudicadas por uma direção de ator que não busca qualquer tipo de verdade, qualquer tipo de conexão mais crua do pai com as filhas, né? Tudo fica muito teorizado. De resto, ele filma as cenas de ação, as cenas de perseguição muito bem. Essa maneira mais clara, mais aberta, esses planos de sequência valorizam muito mais essas sequências de tensão, essas sequências que envolvem o leão, essas sequências que envolvem as fugas, né? Porque você tem uma sensação de escala, de profundidade, de distância muito melhor do que a noção que ele tem de dramaturgia. E surpreendentemente a finalização dos efeitos com relação aos leões é muito melhor do que na maioria dos filmes desse tipo. O que só deixa mais frustrante ainda é que ele não tenha sido mais visceral, não tenha sido mais impactante, não tenha sido mais brutal e mais explícito em algumas coisas. Ele é muito inofensivo de modo geral. Ele é muito cheio de momentos family friendly, assim. Ele não tem muita coragem de executar certas coisas ali na sua frente. Ele poderia, porque nos Estados Unidos ele ficou para maiores, afinal de contas, né? Então é aquela coisa, é uma computação gráfica de qualidade, de modo geral pelo menos, é um trabalho de decupagem muito mais cuidadoso do que o filme precisava, né, para contar essa história aqui, ou pelo menos com mais plano de sequência do que precisava, que preza por esse realismo das situações, que é uma coisa que eu gosto, eu acho interessante eles terem trazido isso para um filme de terror de leão, mas no fim das contas ele não consegue nem impactar, nem envolver o suficiente, porque acaba que toda a dramaturgia e toda a previsibilidade da história acaba deixando tudo mais mecânico, inofensivo e gradativamente mais esquecível também. É por isso então que na minha cotação A Fera fica com 2,5 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essa crítica, e se você que está assistindo agora de fato curtiu, comente o que é que você achou do A Fera, ou quais são as suas expectativas para o filme, o que é que você acha desse gênero de modo geral, do filme de nature horror, horror natural, né, horror com elementos da natureza, e você pode também listar seus filmes favoritos dentro desse subgênero. Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.